Querido irmão e amigo nan, tá é momento para a devoção de dia. Contento que botar de nos companhia. Nos está uma palavra de oração. Amoroso Tata, o Deus eterno, se nos está agradecido para o amor, para o carinho que está trazendo Senhor no arrependimento. Danke, Senhor, de maneira que o guia o povo aqui no mundo, a igreja, Senhor, através de tudo, e nube na escuro e o problema não, pero Senhor vai manter a igreja seu curso firme. O Tata Santo, para nos não desesperar, para nos não drentar de ansia, pero para nos confiar plenamente em você, Senhor, e depender de Babu, e guardar de Babu. O danke, Senhor, para purificar-nos de toda injustiça. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós te lemos fora a matutina titular Lobo recebi poder. Escrevi de Ellen White. AV 24 de outubro. Tema conexão permanente. Agora, estava a contar parábola para mostrar que na mestra oração turora vai e não desmaiar. Lucas capítulo 18, versículo 1. Na nenhum momento de nossa experiência, nós não podemos permitir-nos o luxo de abstener de assistência de elo qual que ajuda-nos para esse começamento. Para nós, é bendição não receber, bode é promeio vida está necessário ter na final. Sin embargo, essa aqui não só não está suficiente. Mientras que nós apreciamos a bendição de promeio vida, na outra banda, nós não perdemos de vista o hecho que sem a última vida, para llenar esta puxi e para hecha e grano, e cosecha lo nota clapa e seca. E ora o trabalho de sembrador está resulta de tabata por nada. Graça divina está necessário na começo. Graça divina na cada step de adelanto e graça divina só por completar a obra. Não tem nenhum lugar para nós para sossegar de uma atitude de descuido. Nunca nos não olvidar expiatamento de Cristo. Seja alerta de oração. Seja alerta e a oração turora vai. Lucas capítulo 21, versículo 36. De cada momento de conexão com a agência divina, está de suma importância para nosso progresso. Nós podemos ter medida de Espírito de Deus, pero de oração e fé, nós busca continuamente mais de Espírito. Jamás e nunca lota algo bom para stop nos esforço. Se nós não progressar, se nós não ponemos mes de uma posição para receber ambos e promê e a última vida, nós lo perdemos alma não. E a responsabilidade lo está na nos mes porta. Pedi Senhor aguaceiro de tempo de primavera. Zacarias capítulo 10, versículo 1. Não só chegar satisfeito de a sabedoria que segundo o curso normal de temporada não aguaceiro locai. Pedi para essa aqui. O crescimento e perfeição de esse minha não está de mão de econoqueiro. Solamente Deus por larga e cosecha hecha. Apesar de essa aqui, ainda sua cooperação todo requerir. Deus sua obra para nós está demandar a atividade de nossa mente e o exercício de nossa fé. Nós busca seu favor com nosso coração se nos quer para a vida na graça ou baixar para nós. Nós busca na tua oportunidade de pôr nos em canal de bendição. Cristo avisa para somar caminho 2 ou 3 está reunido de meu nome e imitar me dinam. Mateus capítulo 18, versículo 20. E convocação da igreja, maneira camper, e assembleia da igreja na casa, e tudo é ocasião caminho de tratamento personal para a alma, ta Deus a oportunidade de apontar para dar a vida temprana e lata. Querido oyente, guarda,
Manhã bati cita com Deus e conosco. Até manhã com Deus que.